Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula de história e hoje nós vamos ver sobre os movimentos nativistas, que foram os movimentos que tiveram no Brasil. Por que aconteceu esses movimentos? Então, o Brasil, ele era colônia de Portugal. Desde a extração das riquezas, das pedras preciosas, do ouro, até a produção de cana-de-açúcar. Então, na realidade, Portugal era um verdadeiro explorador do Brasil. Quando descobriu as pedras preciosas, o ouro, então ele queria mais, ele exigia cada vez mais. Daí começou esses movimentos nativistas. Então, o primeiro movimento foi a revolta de Beckman, que aconteceu no Maranhão em 1684. Foram comandadas pelos irmãos Manuel e Tomás Beckman, e foi um desentendimento entre colonos e o comércio, ou seja, os comerciantes do Maranhão. Então, essa foi a primeira revolta. Depois teve a Guerra dos Emboabas. Essa guerra foi em Minas Gerais, em 1708, comandada por Manuel Nunes Viana. Os paulistas achavam na época que as minas de ouro deveriam pertencer somente a eles. Então, daí começou a Guerra dos Emboabas. Também nós tivemos a Guerra dos Mascates, que foi no Pernambuco, em 1710, comandada pelos senhores de engenhos e os mascates. Recife era habitada pelo senhor de engenhos, ou seja, pelo senhor de engenhos, e os comerciantes era habitada por Olinda. Então, os mascates queriam que Olinda fosse elevada à vila. Então, daí começou essa guerra entre mascates e senhores de engenho, ou pessoas que tinham a vida financeira melhor. Então, também nós tivemos a revolta de Filipe dos Santos, que aconteceu também em Minas Gerais em 1720, comandada por Felipe dos Santos. Portugal mandou criar a Casa de Fundição quando ele viu que estava tendo muita conquista de minas, de pedras preciosas, para controlar essa extração. Então, ele mandou criar casas de fundição. E 20% de todo esse ouro, de todas essas pedras que o povo pegava, então 20% disso pertencia a Portugal. Ele exigia como pagamento de imposto. Isso era chamado de quinto. Então, com isso também teve essa revolta de Filipe dos Santos, comandada por ele, contra Portugal. Por último, teve a Inconfidência Mineira, que foi uma das mais sangrentas que existiu. Então, aconteceu em Minas Gerais em 1789. Então, a pessoa que comandava, um dos líderes dessa Inconfidência Mineira, era Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes. Portugal, ele queria impostos forçados, abusivos. Ele fechou fábricas. 1.500 quilos de ouro era mandado para Portugal por ano, e se não alcançasse esse total, o povo tinha que completar. Então, era um país que massacrava o Brasil. Então, os soldados invadiam as casas das pessoas sem nenhum respeito. Então, essas pessoas se uniram para lutar contra essa opressão. Nessa Inconfidência, tinha pessoas que apenas lutavam por ideais nobres. Então, eram pessoas que entendiam que o povo estava sofrendo
a injustiça de Portugal e queria uma mudança. E esses homens eram chamados de inconfidentes. Inconfidentes. Eles queriam o quê? O que eles reivindicavam nessa guerra, nessa revolta que eles fizeram? Eles queriam perdão de dívidas, queriam universidade, queria construção de fábricas, fim de impostos abusivos. Então, eles eram chamados de movimento elitista. Eles lutavam pela democracia, pelo direito das pessoas. Mas Joaquim Silvério dos Reis, que também era um inconfidente, ele traiu, né, o seu movimento, denunciou os ideais desses homens e todos foram condenados ao exílio, à forca, à morte. Mas Tiradentes, que era um dos principais líderes do movimento, ele era dentista, garimpeiro, mascate, ele era humilde, ele era simples, ele foi condenado à forca, ele foi esquartejado, colocado em portes, para quê? Para dar exemplo, para que qualquer um que fosse contra Portugal sofresse o mesmo dano. Então, essa é a história dos movimentos nativistas que nós tivemos no nosso país contra os abusos de Portugal. E por que Tiradentes é considerado como mártir? Porque ele lutava, ele tinha ideais para a melhoria do povo e do nosso país, Brasil. Um abraço e até a próxima.